Boa noite, povo de Deus. Não sei que horário vocês estão ouvindo, mas aqui eu estou gravando à noite. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Aqui quem vos fala é o Alisson, do grupo Encorajando as Mulheres, um dos intercessores, né? E eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus sobre a vida de vocês e que ela venha falar do coração de cada um de vocês, derramando da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida de vocês e que venha trazer mudança dentro de nós e demonstrar que o Senhor é sempre conosco. A mensagem que eu venho trazer hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que eu vou ler em duas versões. Uma versão vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, e sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Só que eu vou ler o capítulo completo, mas vou ler em outra versão também. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. E eu fui buscar um pouquinho sobre o que é ansiedade e entre outras questões também, que é o que basicamente nós vivemos hoje. Hoje vivemos uma vida tão acelerada, tantas coisas na nossa vida, que a gente ficamos muito ansiosos e queremos coisas muito logo. Basicamente, já trouxe até algumas vezes uma mensagem similar a essa daqui. Pode ter até bem parecida. Mas o Senhor fala muito ao meu coração hoje e eu vim trazer novamente. Que é semelhante a um miojo. A gente bota ali, em 3 minutos ele está cozido, pronto para a gente comer. E da mesma forma queremos em tantas coisas em nossas vidas. E a definição sobre ansiedade está escrito que é a seguinte questão aqui, ó. Que a ansiedade quer dizer preocupação excessiva e persistente, medo de situações cotidianas. Só que existem 2 tipos de ansiedade. Existe o transtorno de ansiedade, que já é bem mais agravado, que é a questão de que o paciente ele tem bastante coisas, como podem ocorrer frequência cardíaca elevada ou arritmia cardíaca, respiração rápida, sudorese, sensação de cansaço e insônia. E faz com que a pessoa fique pensando em várias questões, gerando várias situações na sua mente, como se a situação fosse se tornar negativa, ou gerando situações negativas no seu cérebro. E N questões hoje a gente tem nas nossas vidas que geram essas preocupações excessivas, que acontece com, por exemplo, por conta de uma prova, a gente pode gerar, a gente fica ansioso. Esse já é o sentido de ansiedade. Ou conhecer alguém, uma pessoa nova, uma entrevista de emprego. Mas esta ansiedade já é um sentimento passageiro, que ela logo vai embora. Mas o transtorno de ansiedade já é bem mais excessivo, é tanto que é questão da gente procurar um médico. E claro, também procurarmos o médico dos médicos, que pode todas as coisas, não há nada impossível para ele. Agindo ele, às vezes ninguém pode impedir o agir de Deus. E a Bíblia mesmo fala que buscai e a gente encontrará. Mas trazendo ao ponto dessa questão da ansiedade, hoje a gente vive num século que são tantas coisas, é um excesso de informações numa velocidade tão gigante que quando as coisas não acontecem da nossa maneira, a gente fica frustrado, a gente fica ansioso e querendo que aquilo aconteça logo, ou se a gente está esperando determinada coisa, uma situação, ou um dinheiro a se receber, uma promoção no trabalho, uma resposta de uma pessoa, entre outras questões, a gente fica ansioso.
E a Bíblia nos adverte para que a gente não esteja ansioso, para que a gente não esteja inquieto, mas pelo contrário, com orações e súplicas e ação de graça, a gente esteja as nossas petições conhecidas a Deus. E o que é que hoje tem te deixado você ansioso? O que é hoje que tem feito tirar o seu sono, tem te deixado tão preocupado? Reflita um pouco sobre isso, que coloca essa ansiedade, essa preocupação diante do Senhor, porque Ele vem fazer o melhor para a sua vida. Nele nós temos a paz que excede todo entendimento. Eu tenho um exemplo que no dia de hoje eu recebi tantas notícias em propostas de serviço, de prestação de serviço, e me deixou muito aflito, muito ansioso. E aí eu vim me lembrar, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que colocar a minha esperança nele, porque ainda que as circunstâncias, as situações para o serviço se acontecer não esteja da maneira que eu queira, não esteja na direção que eu estou querendo que ela aconteça, com a forma e a vontade de Deus, tudo vai se entrar no eixo, tudo vai se alinhar. Nada fica ruim para sempre. Sempre tem um momento bom. Como também quando tem um momento bom, uma hora também pode ficar ruim. A gente não vive um mar de rosas todo santo dia, não. Então dessa maneira que a gente tem que estar diante do Senhor apresentando nossas situações, porque o melhor Ele fará. O melhor Ele sempre tem para nossas vidas. Em Lucas 11, na verdade não é Lucas 11 que eu quero trazer para vocês não, mas sim Mateus 6:27, que vai dizer que, só um segundinho, Ele é tão maravilhoso que Ele deixou tantas promessas para nós, para nossas vidas, tantas mensagens para nos confortar, nos consolar e demonstrar que Ele sempre está conosco, que Ele de momento algum nos deixou só. E o Senhor Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Então, no momento oportuno também venceremos. A Bíblia mesmo diz lá em Eclesiastes que há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. Então, não tem por que a gente estar tão ansioso assim. Temos que confiar nele, no agir dele, no que ele tem para nossas vidas. Que ele fará o melhor. Ele só tem o melhor. A palavra mesmo diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aqui, o versículo o Mateus 6:27 diz: Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um covado à sua estatura? Quem é de nós que vai acrescentar um segundo, um minuto, uma hora, um dia, um mês, um ano na nossa vida? Quem de nós podemos adicionar esse tempo? Quem somos nós para fazermos isso? A gente tem um exemplo lá, se não me engano, é Ezequiel. Ou não, eu acho que é rei Ezequias. Não estou lembrado bem, mas é um dos reis que está lá no Antigo Testamento, que o profeta vem diante dele avisá-lo que é para ele arrumar a casa, que é chegado o tempo dele. E aí em seguida o profeta sai e o rei ora, e aí o profeta volta e fala que o Senhor acrescentou 15 anos de vida a mais a ele. Então, somente o Senhor pode tirar um dia, uma hora, diminuir ou acrescentar mais tempo nas nossas vidas. Nós não podemos. Um amigo meu me disse uma vez bem assim, que, Alisson, se você tem as coisas que você tem para fazer, e naquele momento, no exato momento que você está, você não tem como resolver aquilo, não adianta você se descabelar, se preocupar, ficar doido, tomar atitudes imediatas erradas, porque não vai trazer solução. Por isso que no tempo certo as coisas vão se alinhar e vai entrar no eixo, você vai ter a oportunidade de mover, vamos dizer, tu recebe uma notícia de que alguém está indo para o hospital
E aí você começa a descabelar, aí que eu não tô, aí que não sei o que, mas a pessoa já está direcionando a outra para o hospital e você tem que se acalmar para acalmar a pessoa que está do outro lado do telefone, entre outras questões. Eu louvo a Deus porque Deus lapidou muito a minha vida. E um dos exemplos foi no dia do acidente que aconteceu comigo, que eu agi de sabedoria porque minha mãe estava viajando e meu pai estava em casa. Eu estava morando só nessa época. E aí eu peguei e fui em deslocamento para casa do meu amigo, irmão, entregar a moto dele e aconteceu o acidente. As minhas primeiras atitudes foi ligar para ele, porque estava próximo da residência dele, ele poderia me dar um socorro mais fácil do que a meu pai ou minha mãe, que estavam viajando. E depois que eu já estava no hospital, meu pai soube da situação. Já meu pai, eu pedi para que ele não contasse a minha mãe, porque por conta dela estar viajando, essa preocupação não ia adiantar de nada e a situação que eu estava não era de vida ou morte. Foi um acidente grave por uma perca de um pequeno membro, mas não foi uma situação de vida ou morte. Então a gente tem que muitas das vezes agir com sabedoria em determinados momentos e não criar situações tão complicadas de ficar muito ansioso, mas sim apresentar a Deus que naquela hora que eu estava lá no chão esperando o sistema de saúde nosso chegar, da nossa cidade, eu acabei orando a Deus, pedindo a Ele que me desse sabedoria e discernimento, que me ajudasse naquela hora, porque eu estava sentindo muita dor. E assim Deus ajudou, que meu amigo veio, chamou outra pessoa, ele veio, me pegou, me levou para o hospital e graças a Deus já faz 2 meses que eu estou bem recuperado. E sempre Deus está nos ensinando com diversas situações. Por isso que a gente tem que sempre confiar nele, esperar nele, que o melhor ele vai fazer pelas nossas vidas. E ele deixa na Bíblia vários versículos e capítulos que falam sobre ansiedade, que a gente deve confiar no Senhor, que Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, que, se não me engano, Salmos 121 diz: olho para os montes e pergunto, de onde há de vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Ele tem o nosso socorro. Ele tem a solução para os nossos problemas. Ele tem as melhores possibilidades para as nossas vidas. É no momento impossível que vem o agir de Deus. Então, que a gente venha confiar no Senhor e pedir a Ele. O Filipenses disse que é para a gente, com orações e súplicas, apresentar ao Senhor. Lucas 11 diz bem assim: e eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Então, bate, busca, clama, chama, pede a Ele, que Ele tem o melhor para a sua vida. E fiquem com os versículos 1 Pedro 5:7, Mateus 6, 31 ao 34, Salmos 56, versículo 3, Mateus 6, versículo 27 e Salmos 94, versículo 19. Medite nessas mensagens, leiam estas palavras e que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vocês. E não fique ansioso, apresenta a Deus. E se você sente que a sua necessidade é ainda maior, procure um médico com a direção de Deus para que Ele possa lhe ajudar, pois o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor nos deu a sabedoria da medicina para que viesse nos ajudar em nossas vidas. Por isso eu deixo que Deus abençoe a cada um de vocês e lhe conceda um dia, uma noite, uma tarde abençoada com a presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo e nosso Deus. Um abraço.